Olá, pessoal, bem-vindos à primeira aula do SketchUp. Na aula anterior eu falei de alguns comandos básicos, né, do teclado e do mouse, e falei que existem duas versões para a gente trabalhar no SketchUp. Tem uma versão para profissionais, que ela é paga, e a gente tem uma versão que é um pouco mais limitada, mas que serve ao propósito desse mini curso. Se vocês abrirem o navegador no computador de vocês, né, o Chrome, o Mozilla, e digitarem SketchUp Free, vai aparecer uma primeira página que está escrito Free 3D Modeling Software 3D Design Online. Vocês vão clicar e vai aparecer uma tela. No meu caso aqui, essa tela está em inglês, né? E vocês vão clicar no primeiro botão, que em português deve ser começar a modelar. Eu vou clicar. E no meu caso aqui, vocês percebem que já abre uma tela direto, né? Eu vou sair do meu login para mostrar para vocês como utilizar o SketchUp através de uma conta do Gmail. Então, se vocês têm uma conta do Gmail, vocês conseguem acessar essa versão gratuita do SketchUp e modelar nela. Então, eu vou entrar aqui, vou clicar nessa opção Continuar com o Google. E ele vai abrir uma tela com as opções de e-mail que eu tenho cadastradas aqui. Então, eu vou selecionar um dos e-mails, então, supondo que eu vou trabalhar com esse, né? E eu vou precisar fazer o login. Como eu já tenho essa conta criada, eu vou só apertar aqui omitir no momento e ele vai entrar diretamente na minha conta. Mas para vocês entrarem com o Gmail da Google, vocês precisam basicamente digitar o e-mail de vocês e a senha que vocês utilizam no e-mail. Vocês vão perceber que no meu caso aqui, eu já tenho várias coisas modeladas. No caso de vocês, deve aparecer uma tela em branco, porque vocês ainda não modelaram nada. E aí, para a gente começar a modelar, a gente vai vir aqui em Criar Novo. E aí a gente abre a tela inicial do SketchUp. Como vocês podem ver aqui, tem um homem, né, desenhado, que é para poder dar um direcionamento de escala para a gente. E antes da gente começar a modelar qualquer coisa aqui dentro, a gente precisa definir em qual unidade de medida que a gente vai trabalhar. Eu sempre gosto de trabalhar com centímetros, quando eu trabalho com projetos arquitetônicos, projetos de interiores. Então, eu vou vir aqui nessa aba, aqui na lateral direita. Então, vocês vão observar que se eu clico aqui, ele vai esconder os nomes dessa aba de ferramentas. E se eu clico para a direita, ele vai voltar a mostrar. Então, eu vou vir nessa aba aqui, que se chama Informações do Modelo. Vou clicar nela. E na primeira aba, eu vou selecionar, quando eu abrir ela, vai aparecer qual que é o formato. Se o de vocês estiver, por exemplo, em metros, vocês vão selecionar a opção centímetros. E vocês podem escolher a precisão das unidades de medida. Então, vocês vão perceber aqui que se eu pego o lápis aqui para desenhar, aqui embaixo da tela, não sei se está dando para ver aqui onde eu estou passando o cursor do meu mouse, né? Está aparecendo qual que é a medida, né? À medida que eu movimento essa numeração aqui vai variar porque ela corresponde ao comprimento da minha linha. E vocês vão ver que ela está aparecendo em centímetros com uma casa decimal. Se eu alterar aqui para duas casas decimais, percebam que está aparecendo aqui duas casas decimais. Se eu alterar para metro, então ele está mostrando aqui qual que é a medida em metro. A gente vai manter centímetros e eu gosto de trabalhar com apenas uma casa decimal. Mas se vocês quiserem trabalhar com mais, não tem problema. Se vocês quisessem alterar também a unidade de área, por exemplo, eu posso colocar pés quadrados, polegadas quadradas. Como a gente está trabalhando com a unidade decimal,
a gente vai deixar metros quadrados. E aqui também vocês podem alterar, né, as outras unidades de medida e a precisão. Então, vocês podem alterar a unidade de medida de volume, de ângulo, enfim, várias coisas, né? Então, feita essa alteração aqui de centímetros e a precisão da tela, na verdade, eu vou selecionar essa aqui com uma casa decimal, eu vou ocultar a ferramenta e vou digitar ESC. Quando eu teclo, digitar não, quando eu teclo ESC no meu teclado, então vamos voltar lá, teclado, se eu clico aqui no ESC, eu desfaço a operação que eu estava fazendo. Então, se eu clico ESC, eu paro de continuar a construção do meu desenho. Aqui no menu esquerdo, vocês vão perceber que existem várias ferramentas que são bastante intuitivas. Então, eu tenho uma setinha preta, que é a ferramenta de selecionar. Com ela, eu consigo selecionar objetos na tela. Então, se eu clico no homem, eu consigo selecionar ele. Se eu quiser movimentar esse homem, eu vou clicar aqui na ferramenta Mover, e aí eu consigo movimentar ele na tela. Então, cliquei uma vez nele, cliquei, aí eu consegui movimentar ele dentro do meu espaço de desenho. Eu tenho a ferramenta de borracha, tenho a ferramenta de lápis, retângulo, empurrar, puxar, rotacionar, ferramenta de escala, ferramenta de tinta, de orbitar, a ferramenta panorâmica, que é uma mãozinha que eu consigo movimentar a tela, como vocês podem ver. Vou voltar aqui para a seleção. Tem a ferramenta de trena, e se eu clicar nesses 3 pontinhos, vão aparecer várias outras ferramentas. A gente vai começar, então, com o comando da linha. Então, se eu clico aqui na linha, que é a figura desse lápis, eu consigo clicar em um ponto e começar a desenhar uma linha. Então, eu cliquei uma vez aqui na origem. Então, o SketchUp ele tem 3 eixos. Ele tem o eixo azul, que corresponde ao nosso eixo Z, que é uma medida na vertical. Ele tem o eixo verde, que eu vou chamar de eixo Y, e o eixo vermelho, que é o nosso eixo X. Isso permite a gente construir um modelo em 3 dimensões. Então, se eu quiser construir um modelo de 2 dimensões, eu vou trabalhar aqui com o eixo Y e com o eixo X. Então, supondo que eu queira desenhar uma linha que tenha 200 centímetros de comprimento. Então, o que eu vou fazer? Eu posso desenhar ela livre aqui, ela não vai estar associada a nenhum eixo, ou eu posso associar ela a um eixo. Então, se eu for caminhar o mouse, né, mover o mouse aqui para a minha direita e digitar 200, vocês vão, 200 e digitar Enter. Vocês vão perceber que aqui embaixo apareceu 200 quando eu editei. Se eu quiser continuar construindo essa linha para cima, para fechar um quadrado, olha só, eu tenho aqui a linha solta, né? Se eu quiser travar ela no eixo verde, eu tenho que mover o mouse até essa linha ficar verde. Então, eu solto a minha mão do mouse, digito 200, Enter. E eu posso, né, caminhar aqui para a esquerda para poder fechar o quadrado, né? E aí percebam que quando eu chego perto do eixo verde, né, a linha tem que ficar vermelha. Quando eu chego perto do eixo verde, já aparece um botão que está alinhado com esse ponto aqui da origem. Então, eu posso clicar quando aparece essa bolinha preta ou novamente digitar 200, Enter. E eu clico aqui novamente na origem e ele fecha o quadrado. Então, agora eu tenho uma superfície que eu consigo selecionar. Eu vou apagar aqui, então se eu clico, né, nessa posição aqui da tela e mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto aqui para a esquerda, eu posso apertar o botão de deletar aqui da tela. Então, esse botão aqui de deletar, eu vou apertar ele e aí eu consigo deletar a figura. Outra forma de deletar é através da borracha. Mas se eu coloco a borracha em uma superfície, ela não consegue deletar a superfície. Ela deleta apenas linhas. Então, eu vou ter que deletar linha por linha. Então, essa bolinha minúscula aqui que vocês estão vendo
embaixo da borracha, ela tem que estar posicionada em cima da linha para que eu consiga deletar. Eu prefiro, quando é uma superfície, selecionar tudo, apertar Delete. Vou pegar novamente o comando da linha, vou clicar aqui na origem e eu quero ter certeza que eu vou criar uma linha exatamente no eixo vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou apertar no meu mouse não, no meu teclado, eu vou apertar a setinha para a direita. Então, vocês vão clicar nessa setinha para a direita, e aí com isso percebam que a linha fica vermelha, e mesmo eu movimentando o mouse aqui na tela, ela não muda para nenhuma direção, ela está travada aqui no meu eixo X. Vou digitar novamente 200, Enter. E se eu quiser travar ela agora no eixo Y, no verde, o que eu vou fazer? Eu vou apertar a seta para a esquerda, então vocês vão apertar essa tecla aqui com a seta para a esquerda, e aí eu travei no eixo Y. Vou digitar 200, Enter. Na verdade, eu digitei errado, digitei 2004, né? Então, eu vou apertar Ctrl Z para desfazer a operação. Vou clicar aqui no fim da minha linha. Vou apertar a seta para a esquerda. Vou digitar novamente 200, Enter. E agora, eu vou apertar novamente a seta para a direita, para travar, né, no eixo Y. Vou digitar 200, Enter. E aí, eu clico aqui e finalizo essa superfície. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de desenhar quadrados, retângulos, enfim, superfícies que têm 4 arestas, né? Então, vou selecionar, vou deletar, e aqui do lado vocês podem ver que eu tenho uma ferramenta de retângulo, e essa ferramenta funciona como? Da mesma forma, mas eu preciso clicar apenas em 2 pontos ao invés de 4 pontos, que era o caso do lápis, né? Então, eu vou clicar aqui na origem, e aí percebam que aqui na lateral, né, na lateral inferior direita, quando eu movimento o meu mouse aqui sobre a tela, as dimensões vão variar. E a gente tem o quê? Né, a primeira dimensão, que seria a dimensão no eixo X, ou seja, no eixo vermelho, e a dimensão no eixo Y, que seria esse eixo verde. E o separador dessas dimensões é uma vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar, supondo que eu vou desenhar um retângulo de 300 por 200, né? Eu vou digitar no meu teclado 300, vou clicar na vírgula, que vai separar uma dimensão da outra, vou digitar 200, Enter. E aí eu tenho, então, o meu retângulo formado. E percebam que ele já virou uma superfície, né? Se eu quiser conferir se as medidas estão corretas, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no comando fita métrica, que na verdade é uma trena, né? Vou clicar em um dos vértices da minha superfície, vou arrastar o mouse para a direita, e quando ele chega aqui no ponto, né, nesse outro vértice, sem clicar, ele vai mostrar qual que é a dimensão. Então, 300. Vou dar ESC para cancelar a operação e vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Então, cliquei em um dos vértices, arrastei o mouse e posicionei ele em cima do outro vértice e eu vejo que tem 300. Se eu arrastar o mouse agora para baixo, vai aparecer qual que é a dimensão em Y. Então, 200. Apertei ESC e vou fazer a mesma coisa aqui com a lateral direita. Então, tem 200, está tudo certinho. Se eu quiser construir um sólido a partir dessa superfície, como que eu vou fazer? Eu poderia pegar a linha, então clicar em um dos vértices, né? E subir essa linha no eixo Z, ou seja, no eixo azul. Vou clicar na seta do teclado. Então, essa seta aqui para cima. Vou clicar nela, com isso a linha vai travar no eixo vertical. Vou digitar, por exemplo, 300, Enter. Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui,
né? Vou subir, travar no eixo vertical com a seta para cima, 300, Enter. E aí eu posso unir essas duas linhas e vai formar uma superfície. E aí eu faço a mesma coisa com as outras laterais. 300, Enter, clico e ele vai fechando as superfícies. Vou dar um Ctrl Z, dois Ctrl Z, 3, 4, 5 para poder desfazer todas aquelas operações. Uma outra forma de construir um sólido é através desse comando aqui, empurrar, puxar. Então, eu posso clicar em cima da superfície, arrastar para cima, digitar 300, Enter. E aí, com isso, eu construo um sólido. Se eu quiser deletar uma das faces, eu vou clicar sobre ela, apertar deletar no meu teclado. Então, essa tecla delete, cadê? Aqui não está mostrando. Ah, essa aqui. No caso de vocês, essa tecla pode estar lá em cima. É uma tecla que está escrito del ou delete. Vocês vão clicar nela e aí com isso eu consigo apagar a superfície. Posso dar um Ctrl Z para poder voltar. Se eu quiser apagar o sólido, eu vou selecionar tudo e vou deletar. Voltando, Ctrl Z para desfazer a operação de deletar. Vocês viram que eu estou movimentando aqui, né, orbitando ao redor aqui do meu sólido. Eu consigo orbitar quando eu pressiono o scroll do mouse, então, aquela bolinha central do mouse, né, se eu vou com ela para frente, eu dou zoom. Se eu vou com ela para trás, eu saio do zoom. Se eu clico nela, aperto e mantenho apertada e vou rotacionando o mouse, movimentando ele, eu consigo rotacionar aqui ao redor do meu modelo. Ou eu posso simplesmente vir aqui, nesse eixo que tem uma seta, né, circulando ele, que se chama órbita, clicar com o botão esquerdo sobre a tela, o botão esquerdo do teclado, e aí eu consigo orbitar. Eu prefiro sempre deixar selecionado, né, essa opção de seleção, e quando eu precisar orbitar, eu vou clicar no scroll, vou manter ele pressionado e vou orbitar aqui ao redor do meu objeto. Bom, com isso a gente termina essa primeira parte da aula.